Jó capítulo 38, versículo 3. Queridos, eu vou ler uma versão mais simples de leitura, a NVI, você vai ver que diferencia do telão, mas é proposital, ok? Depois eu vou voltar para a versão, porque essa primeira leitura, eu quero que tenha uma linguagem mais simples para você entender o diálogo que está acontecendo entre Deus e Jó, ok? Aqui, no capítulo 38, versículo 3, Deus está ouvindo há muito tempo Jó reclamando e questionando a Deus. Depois que Jó acaba de questionar a Deus, Deus fala assim, chegou a minha vez agora. Aí no versículo 3, olha o que o Senhor fala, prepare-se, cinge os teus lombos como homem. Deus está falando, fica em pé, postura de homem, que agora tu vai me ouvir. Depois de Jó questionar a Deus há muito tempo, olha o que Deus fala, onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites e as suas dimensões, talvez você saiba. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? E os fundamentos sobre qual foram postos? E quem colocou a sua pedra de esquina, enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam? Quem represou o mar pondo-lhe portas, quando ele irrompeu do ventre materno? Quando o vesti de nuvens e de densas trevas o envolvi? Quando fixei os seus limites e coloquei portas e barreiras? Quando lhe disse, até aqui pode vir, além deste ponto, não, aqui faço parar as suas ondas orgulhosas. Você já deu ordens para amanhã e mostrou ao alvorada o seu lugar, para que ela apanhasse a terra pelas pontas e sacudisse dela os ímpios. A terra toma forma com barro sob o sinete, e tudo que nela se vê como uma veste, aos ímpios é negada a sua luz, e quebra-se o seu braço levantado. Você já foi até as nascentes do mar, Jó, ou já passeou pelas obscuras profundezas do abismo? As portas da morte foram mostradas a você? Você já viu as portas densas das trevas? Você já fez ideia quão imensas são as áreas da terra? Fale-me, se é que pode saber. Eu não vou acabar esse versículo não, esse capítulo não. Do capítulo 38 até o capítulo 42, Jó escuta de Deus. Deus vem escutando as reclamações e questionamentos de Jó, e quando Jó termina, Deus fala, terminou? Agora chegou a minha vez. Olha o que Deus descarrega, são quase 4 capítulos completos, com centenas de questionamentos e perguntas de Deus para Jó. Imagina, uma descarga elétrica de pergunta de Deus assim, onde é que tu estava quando eu fundei o mundo? Onde é que tu estava quando eu botei a pedra angular na terra e segurei-a pela gravidade? Onde estavas tu, Jó, para me questionar desta maneira? Aí Deus sai perguntando, capítulo 38, capítulo 39, capítulo 40, capítulo 41, quando chega no capítulo 42, Deus termina. Claro que eu não posso usar expressões humanas para querer descrever a Deus, mas Deus desabafa tudo isso em cima de Jó. Eu não sei se Jó já estava mais em pé, porque Jó começou em pé. Deus falou, fique em pé, cinge-te como um homem. Mas quando Deus terminou, eu acho que ele estava enterrado nas profundezas de um poço que ele mesmo cavou e enfiou a cara dele. Aí no capítulo 42, Jó começa a sua resposta para Deus. Coloca para mim, versículo 1. Então respondeu Jó ao Senhor. Olha a resposta dele, pode ir passando. Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e te perguntarei e tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Se você ama a palavra de Deus, diga, eu amo a Bíblia. Jó está tentando responder as perguntas que Deus faz, mas você percebe que ele não consegue. Até porque quando Deus faz uma pergunta, ele não busca receber uma informação. Quando Deus pergunta algo, ele quer dar uma informação. Ele não precisa ter o conhecimento humano. Toda vez que Deus pergunta algo para um homem, não é porque ele quer buscar uma resposta para talvez ele falar, é isso mesmo. Não, não. Quando Deus te pergunta algo, é para você prestar atenção para a pergunta, porque as perguntas de Deus já são respostas. Você lembra quando Moisés
estava com o povo no meio do deserto, e Moisés começa a reclamar de Deus por causa da pressão do povo, dizendo, o povo está com fome, o povo quer carne. Aí Deus falou, eu vou entregar carne para eles, mas não é carne para um dia, para um almoço não, é para uma semana inteira. A Bíblia fala, e Deus diz assim para Moisés, eu vou dar tanta carne que eles vão comer, e vai sair carne pelo nariz. E você dizia que Deus não tem senso de humor. Moisés, como fala minha esposa, dá uma de louco. Ele fala, será mesmo que no meio desse deserto, tu irás trazer todos os rebanhos do mundo, tu irás pescar todos os peixes e trazer aqui? Ele dá uma de brincadeira com Deus, ele questiona e duvida de forma irônica. Aí Deus faz uma pergunta para ele fala assim, por acaso, Moisés, o meu braço se encurtou? Ele não quer esperar e ouvir a resposta de Moisés, porque isso não é uma pergunta para ter resposta. O que Deus está falando é, assim como eu te tirei do Egito, assim como eu te sustentei, assim como eu abri o mar vermelho, assim como eu enviei as 10 pragas, assim como vocês estão vivos, o mesmo braço que fez isso é o que vai trazer carne e alimento para vocês. Por acaso meu braço se encurtou? Então quando Deus pergunta, Ele não quer saber algo não, Ele quer informar algo para você. No capítulo 38, você percebeu a fala? Capítulo 38, versículo 8. Ele pergunta assim para Jó, Jó, quem foi que colocou portas para limitar o mar? Quando as ondas vêm, por que elas não inundem a terra, não lavam, não matam vocês afogados? Porque quem foi que colocou um limite, uma porta, onde ela chega e ela sabe que ela tem que parar e voltar? Quem foi? Existem portas invisíveis na nossa vida que Deus que rege. Já era para você estar morto, afogado, um acidente, uma doença, mas Deus colocou portas invisíveis, limitando. Talvez no mundo, na ciência, eles podem até falar que isso é algum tipo de lei de gravidade, mas Deus não usa a nomenclatura da ciência para explicar o que acontece no universo. Talvez isso aqui seja a lei da gravidade. Deus não chama de lei de gravidade, Deus chama de porta. Eu coloquei uma porta e eu digo, para aqui o mar, e o mar para, sol levanta, lua desce, eu controlo todas as coisas com as portas invisíveis. Você não vê, mas elas existem. É o tema da minha mensagem, portas invisíveis. Diga, porta invisível. Eu vou pegar uma frase de um filósofo dinamarquês, e eu vou atribuir e eu vou aplicar ela a isso que nós estamos estudando. Esse filósofo diz a seguinte frase, a vida só pode ser vivida olhando para frente, mas ela só pode ser entendida olhando para trás. Ele sugere que as coisas que acontecem agora podem até não fazer sentido, mas isso não quer dizer que não tem sentido. O sentido daquilo que nós vivemos agora só vai aparecer quando nós estivermos no futuro, porque a vida é para ser vivida olhando para frente, mas entendida olhando para trás. Se você está passando por alguma situação que você não entende, não se preocupe, existe sentido nessa dor, existe sentido nessa porta fechada, só que enquanto você vive o dia a dia, você não vai entender, só quando chegar lá no futuro e olhar para trás e você vai ver, foi Deus que me direcionou até esse local. Ele não fechou a porta para me castigar, Ele fechou a porta para me direcionar no caminho que Ele tinha proposto. Eu vejo isso na minha vida com a minha esposa. Nós, antes de vir para cá, moramos 16 anos no Rio, casado com ela 10. Nós tínhamos um bom apartamento, bem localizado, uma boa área, bem ampla. A gente falou assim, vai ser fácil a gente vender esse apartamento. 6 anos antes da gente vir para São José dos Campos, o nosso intuito era ir para uma casa em um condomínio, por quê? Melhor segurança, melhor qualidade de vida, e ela começou a ficar grávida do segundo filho. Falei, precisamos de um lugar mais amplo, com qualidade de vida e melhor. Durante 6 anos, nós buscamos e procuramos fazer permuta, levamos para a imobiliária, anunciamos, sentamos com situações até, contrato pré-assinado, conversas feitas de permuta, de troca, de vende e vai, certinho tudo. Quando nós chegamos e sentamos na mesa, desfazia todo o negócio. E aí eu questionava Deus, falei, Senhor, por que tu está fazendo isso, Senhor? Eu quero dar melhor qualidade de vida para os meus filhos, eu quero ir para um local seguro aqui no Rio de Janeiro, nós estamos com a família crescendo, por que tu está fechando tantas as portas, Senhor? Eu não estou entendendo, porque algo tão simples não acontece. Enquanto a gente vive, a gente questiona Deus, porque a gente não entende como Deus está trabalhando na nossa vida. Deus não estava me parando, não estava me castigando, Deus estava me direcionando. Mal eu sabia que estaria pregando aqui para vocês, em São José dos Campos, no ano de 2021. E sabe como aconteceu isso aqui?
Quando apareceu a possibilidade de virmos para cá, a minha mulher falou, se for de Deus mesmo, a gente vende esse apartamento. Pega essa, Deus. Como Deus é um péssimo corretor de imóveis, ela falou assim, não vou nem anunciar, se for de Deus isso, o apartamento que a gente está tentando vender há 6 anos vai ser vendido. Aí um certo dia, uma semana depois, mais ou menos disso, a vizinha de baixo sobe, sem saber de nada, vai conversar com a Nayane e falou, que apartamento bonito, vocês não querem vender esse apartamento? Quero. Meu marido pode subir? Pode. Ligou, o marido subiu. Posso mandar alguém para avaliar aqui, para a gente ter? Pode. No outro dia alguém veio avaliar, e ele veio com uma proposta e colocou na minha mão. Eu pago isso. Aí eu comecei já a visitar aqui. Aí quando eu cheguei, eu vi a casa dos sonhos, só que ela era muito cara. Falei, não, se Deus fez aquilo, Deus vai fazer mais. A gente escolheu a casa dos sonhos nossos aqui em São José dos Campos. E eu peguei o mesmo valor do apartamento, a mesma forma de pagamento, falei assim, se tu quiser vender, eu pago dessa forma, dessa maneira e desse valor. O dono da casa falou assim, negócio fechado. Irmãos, eu entrei na casa dos meus sonhos, da minha família, dando uma entrada de R$35 mil, sem financiamento, sem banco envolvido, só botando na mão dele um monte de cheque, que não sei nem, ele me olhava, será que tem fundo nesse negócio? E Deus colocou a chave na minha mão, porque quando Deus fecha uma porta, é porque existe uma porta mais excelente na frente para Ele abrir para mim e para a sua vida. É por isso que a gente não entende o processo de Deus e reclama, porque nós não estamos vendo o que Deus está vendo. Posso aplicar isso na vida de José? José foi jogado no poço, depois foi levado para a prisão, para chegar no palácio. A porta de entrada dele no palácio não foi um príncipe, não foi um rei, não foi um casamento com a filha de Faraó, foi o poço que levou para a prisão. E da prisão ele foi para o palácio. Quando nós entendemos as portas que Deus abre, como é que você vai pensar que para entrar em um palácio, você primeiro tem que ir para o poço e depois para a prisão? Quando ele chega no palácio, aí ele olha para trás, a sua família se aproxima e está meio chorosa, meio sem graça, ele fala, não se preocupem, agora eu percebo que Deus estava manuseando a minha vida, o seu coração endurecido para me jogar no poço, porque a porta de entrada para o palácio não era de outra maneira, a não ser rejeitado por vocês, jogado no poço, ser levado por uma caravana, ser caluniado pela mulher de Potifar, ser jogado na prisão, conhecer o padeiro, conhecer o copeiro do rei, e aí chegar até onde o rei estava. Deus vai fechando algumas portas, e no meio do processo a gente reclama, a gente não entende o que Deus está fazendo, mas a porta que Deus tem para a gente é uma porta excelente. Qual foi a porta do palácio? Ele entrou pelo palácio, pela prisão. Ele ficou na prisão do rei, diz a palavra de Deus. A porta de entrada do reinado deste homem e do governo dele foi pela porta dos fundos, na prisão. Porque o ticket de Deus às vezes é assim, nem sempre a gente pensa que é da mesma maneira. Deus vai guiando a gente de maneiras diferentes. Existem portas invisíveis. E para a gente entender essas portas, nós temos que ter uma perspectiva, e é o que eu chamo de conceito de perspectiva. Tem a ver com um ponto de vista. Como assim, pastor? Entenda, essa frase me acompanha nesse raciocínio. Onde você senta, determina o que você vê. O que você vê, determina o que você faz. E o que você faz... onde você senta, determina o que você vê. E o que você vê, determina o que você faz. Tem coisas que você vê, que eu não vejo. E não quer dizer que não existe essa coisa, quer dizer que nós estamos sentados em lugares separados. Porque você senta em um local e você vê algo, e porque você vê algo, isso determina o que você faz. Nós fazemos coisas separadas porque enxergamos diferente, porque estamos sentados em lugares diferentes. Pessoas olham para os crentes e não entendem. Por que no meio de uma incerteza e de uma crise, nós continuamos louvando ao Senhor, felizes e alegres? Aqui no nosso meio, deixa eu falar para você, tem gente que perdeu filho, tem gente que perdeu pai. Não sei se a Eliane está aqui, ela perdeu o marido dela, o nosso querido pastor Daniel Tomás. Ela perdeu numa quinta-feira, no domingo ela estava cantando no coral, feliz e alegre, glorificando ao Senhor. Quem olha de fora fala assim, como é que pode ser? A pessoa está passando por um vale e continua louvando a Deus. Eu não entendo, sabe por quê? Porque ela está vendo o que você não está vendo. Porque ela está sentada onde você não está sentado. Porque onde nós sentamos determina o que nós vemos.
e o que nós vemos determina o que nós fazemos. Efésios 2, capítulo 6, diz assim: Deus me fez ressuscitar com Cristo e me fez sentar em lugares celestiais com Cristo. Quando nós vemos aqui para a igreja, Deus te faz sentar em lugares celestiais, Ele te dá um novo ponto de vista, Ele te faz ver coisas através da fé, coisas que você só via até a porta, Deus te mostra além da porta. É por isso que a igreja faz o que o mundo não faz. E a igreja faz o que o mundo não faz, porque a igreja vê o que o mundo não vê. E a igreja vê o que o mundo não vê, porque a igreja está sentada no local onde o mundo nunca vai conseguir sentar. Deus coloca a sua igreja em lugares celestiais. Ele eleva a nossa perspectiva para a gente poder ver coisas novas. Você não está só numa cadeira de plástico, não. Você está num trono celestial. Quando a palavra entra e você escuta e Deus te abençoa, Ele está levando você para novos ares. Ele está fazendo você enxergar as coisas de uma ótica diferente, de uma maneira diferente. Enquanto todos estão vendo portas fechadas, Deus está te fazendo ver além da porta e o que te espera do outro lado. Aleluia, aleluia. Por isso, é importante a gente saber disso. É importante porque isso nos ajuda a atravessar temporadas que eu classifico como temporadas de Jó. Jó é um personagem da Bíblia e a sua história está relatada no livro que leva o seu nome, o livro de Jó que nós lemos. Mas o interessante é que o livro de Jó está classificado e colocado na Bíblia numa seção da Bíblia muito interessante. A Bíblia, até para facilidade de estudo, ela é separada em seções, livros históricos, profetas maiores, profetas menores, poesia. Jó está classificado e colocado na seção de livros de sabedoria. Deus intentou que hoje nós estivéssemos lendo o livro de Jó, para através da vida de Jó, colhermos sabedoria de Jó, para poder sobreviver tempos e temporadas de Jó. Quando Deus escreveu isso, vão ler lá em 2021 a história de Jó, e através da vida dele, eles vão ter sabedoria para lidar as temporadas de Jó. E que temporada é essa, pastor? O que significa uma temporada de Jó? Temporada de Jó é uma temporada de incerteza. É uma temporada onde nós temos que avançar sem respostas. Onde nós temos que diferenciar o que nós realmente precisamos e o que nós realmente necessitamos. É quando Deus diferencia, porque nós temos a impressão e o intuito de sempre ouvir a voz de Deus para seguir um caminho designado por Ele. E quando Deus não fala, o que nós fazemos? Temporada de Jó é quando nós buscamos respostas de Deus e Deus se recusa a responder ou a falar conosco. Mas Deus tem compromisso com os seus filhos, Ele tem compromisso com a sua vida. Então entenda que se Ele não responde ou não fala com você, é porque Ele está te habilitando e te dando permissão para você continuar e prosseguir a sua caminhada cristã, mesmo sem ouvir a voz dEle. Como é que a gente dá um passo sem ouvir a voz de Deus? Como é que a gente toma uma decisão na igreja, no ministério, na casa, na compra? Pastor, a gente estava pensando em comprar uma casa, em comprar um carro, em fazer um grande investimento. Como é que nós damos um passo tão grande desse num momento de incerteza? Aí a gente busca a Deus em oração, aí Deus não responde nada. Eu tenho aprendido na minha vida que quando Deus não responde, é porque Ele está me dando permissão para continuar na caminhada que eu estou tomando. Se Deus não te deu resposta agora, é porque você não precisa de resposta. Se Deus não falou com você agora, é porque Ele está falando, não precisa me ouvir para prosseguir. Deixa eu ilustrar isso para vocês. Quantos têm um celular com Waze, com GPS? Quando eu coloco alguma localização aqui, eu vou para Taubaté, e eu digito Taubaté, o GPS mostra primeiro a localização de Taubaté, e depois as rotas, eu dou ok, e ele me direciona, dobra para a direita, dobra para a esquerda, em 50 metros, pegue o viaduto, em 20 metros, mantenha a esquerda, e quando eu chego na Dutra, ele fala, siga em frente. Mas já percebeu que quando eu estou na Dutra, numa pista reta, e eu estou indo no caminho, e na rota certa, o GPS não fica de 30 em 30 segundos falando, continue em frente, continue em frente, continue em frente. Ele não fica. O que o GPS faz? Ele se cala. Por quê? Porque você está na rota certa.
Deus está falando a vida e corações de alguém. Se Deus se calou, é porque você está na rota certa. Não se preocupa, não para o carro, não para a decisão, não dobra para a direita. Ele vai falar assim se você pegar a rota errada. Recalculando a rota, não é assim? Ou se você tiver que dobrar para um caminho onde ele acha que você já atingiu o objetivo. Mas se Deus se calar, é porque você está na rota certa, meu irmão. Se você tem o Espírito dele, você não precisa ficar ouvindo a voz dele toda hora. Por isso Deus está falando, continua firme, eu estou te olhando, eu estou contigo, não se preocupa. Se eu não estou falando, é porque você não precisa me ouvir para prosseguir. Prossiga mesmo não ouvindo a minha voz nesse instante, porque eu estou contigo. Ei, Deus me trouxe para dar essa injeção de ânimo, de fé na sua vida. Continue cavando. Está difícil? Continue cavando, continue buscando, continue andando. Mas pastor, parece que parou tudo, travou tudo. Continue cavando, continue cavando, continue cavando. Uma hora você vai chegar. Mas eu sei que cavar é difícil. Primeiro, é laboroso, é difícil, é doloroso. E não só isso, quando a gente cava, a gente entra em um buraco. E ninguém gosta de entrar em buraco. Por quê? Porque não é visto. É muito melhor construir altar e está em cima de um altar onde todos nos enxergam, do que cavar poço, porque quando a gente cava poço, a gente entra dentro de um buraco e ninguém vê a gente na horizontal. Mas não se preocupe, porque quem realmente precisa te ver, não te olha na horizontal. Quem precisa te ver, ele te olha de cima para baixo, ele te olha na vertical, e ele está vendo você cavando esse poço. Por mais que ele não tenha falado nada para você, ele está falando, continua. Continua. Só não tome decisões precipitadas. Não tente andar na frente do GPS, que às vezes também esse é o problema. A gente não escuta a ordem e a voz de Deus e a gente tenta fazer as nossas próprias rotas. O Sena está aqui, eu visitei a casa dele com a esposa, nos receberam muito bem, um membro da nossa igreja. Ele me fez a seguinte pergunta, pastor André, um mapa é o território? Aí eu pensei que fosse uma pegadinha dele, que ele é uma pessoa muito bem-humorada. Aí eu falo de novo, o mapa é o território? Aí eu falei, não, é uma representação. Ele, correto. O mapa a gente vê de cima. Então a gente acha que é ponto A, ponto B, é uma linha reta. Mas quando a gente está na horizontal, a gente vê que tem montanha, que tem barreira, que tem riacho, que tem deserto, que tem inimigo. E não é uma linha tão simples e reta, mas quando esses inimigos levantam, essas barreiras chegam, como é que a gente se direciona? Que tipo de atitude a gente toma? E eu vou exemplificar para você. Deus chega para Abraão e fala, Abraão, da tua semente eu vou levantar uma grande nação. E Deus mostrou, olha para as estrelas do céu. Eu nem vou entrar nisso, porque se você ver na sua Bíblia, quando Deus fala assim, sai da tua tenda e olha as estrelas do céu. Na verdade ele fala assim, ó, farei de ti uma grande nação. Aí ele faz sai da tenda, olha para as estrelas do céu, e ele olha, conta essas estrelas se é que as pode. Depois ele vê tudo, ele fala assim, faz um sacrifício assim, 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 assado. Ele faz o sacrifício, depois do final do sacrifício, pega a sua Bíblia e vê, e leia, está escrito assim, então o sol se pôs. O sol se pôs depois do sacrifício que ele fez, que leva tempo. Ou seja, quando Deus chamou Abraão para olhar para as estrelas do céu, era de dia. É por isso que ele é o pai da fé, porque eu não preciso ver que tem muitas estrelas para poder acreditar. Mas mesmo sendo o pai da fé, ele foi à frente do GPS. Por quê? Deus disse que ele seria uma grande nação. Quando ele viu, ele era idoso, a sua esposa era estéril. Nunca vai acontecer. Mas Deus disse, Deus mostrou no mapa, mas no percurso é um pouco diferente, né? É um pouco difícil da gente entender as tomadas de decisão e qual porta Deus está abrindo. Aí a esposa dele, Sara, chega e fala assim, ó, você tem promessa e precisa ter filhos. Durma com a concubina Agar, durma com ela e tenha um filho com ela, para que Deus cumpra a promessa. Só que o caminho de Deus não era esse. E ele tem um filho com essa moça, chamado Ismael. Nesse contexto, Ismael é o fruto da precipitação do homem. Ele teve muita dor de cabeça. E historicamente até hoje tem, por causa do fruto da precipitação do homem. Ele deixou de atingir o objetivo de Deus? Não, mas trouxe muita dor de cabeça e atrasou muito o propósito de Deus, porque ele quis andar na frente do GPS. Não ande à frente de Deus. Se Deus está calado e você está numa reta, continue nessa rota, não desvie nem para a direita, não desvie nem para a esquerda, porque Deus está contigo. Então, é difícil a gente enfrentar tempos assim de incerteza. Abraão enfrentou, Jó enfrentou,
E nós estamos enfrentando. Nós estamos vivendo um tempo, uma temporada de Jó. E nós temos que ter a perspectiva certa para nos ajudar a administrar nesse tempo. Porque onde você senta, determina o que você vê. E o que você vê, determina o que você faz. É por isso que, às vezes, a gente não entende o que Deus está fazendo. Sabe por que a gente não entende o que Deus faz? Porque a gente não vê o que Deus vê. E a gente não vê o que Deus vê porque nós não estamos sentados onde Deus está sentado. Deus do trono sublime do céu está olhando, está vendo todo o desenho, todo o quebra-cabeça, e Ele começa a fazer coisas que nós não esperamos, porque nós somos limitados e Ele não, porque nós não estamos sentados no trono que Deus está sentado. Eu enxergo só até a porta, Deus vê além da porta. Eu enxergo só até a montanha, Deus vê acima da montanha. Eu só consigo ver hoje, Deus já está no meu amanhã. Eu estou ainda tentando entender para trás o ano de 2020, Deus já está em 2030. Eu estou olhando a crucificação e Deus já está com a pedra rolada no terceiro dia. Onde eu vejo morte, Deus já está vendo vida e ressurreição, porque Ele está sentado no trono, e porque Ele está sentado lá, Ele vê o que você não vê, e Ele faz o que você não faz. Meu Deus, eu sinto Deus nessa palavra. Pessoas chegam e falam: Jesus, o teu amigo Lázaro está morrendo, corre lá. Aí Deus fala: espera mais um pouquinho. Propositalmente, Deus retarda a ida dele até Betânia para ajudar o seu amigo que estava enfermo, quase morrendo. Eu acho muito bonito isso. João, capítulo 11, versículo 11, diz assim, olha como Deus enxerga as coisas. E é interessante, porque Deus fala assim, João 11, capítulo 11, versículo 11. Nosso amigo Lázaro adormeceu, eu vou lá acordá-lo. Quando Deus chega, todo mundo fala: ele está morto. Mas Deus falou: não, ele está dormindo. Olha que interessante, a mesma pessoa, um diz que ele está morto, outro diz que ele está dormindo. Por que eles dizem coisas diferentes acerca da mesma situação? Porque os dois estão vendo coisas diferentes, porque eles estão sentados em lugares diferentes. Enquanto nós vemos morte, Deus vê sono, e Deus fala: acorda, aquilo que morreu na sua vida, eu vou despertar hoje, o meu despertador chegou para a sua vida. Por isso não defina o que está acontecendo, porque você não faz o que eu faço, porque você não vê o que eu vejo, porque você não está sentado onde eu estou sentado, gente. O que vemos determina, onde estamos sentados determina o que nós vemos, o que nós vemos determina o que nós fazemos. A Bíblia fala que Deus acordou Lázaro. Deus não ressuscitou, porque Jesus, não ressuscitou. Por quê? Porque para Jesus, de onde ele estava sentado e de onde ele estava vendo, Lázaro estava dormindo. Nada é impossível para o teu Deus. Não coloque um ponto final onde Deus colocou vírgula, ou nem vírgula ele colocou, onde ele se silenciou. Não comece a escrever com a sua caligrafia, porque Deus ainda vai escrever uma história de vitória, de vida e de ressurreição para você. Aleluia. Então, como é que começa tudo isso, pastor? Toda essa história de conversa de Deus, com Jó reclamando de Deus e Deus falando tudo para Jó, começa em Jó capítulo 1. Quando Satanás estava perambulando pela terra, atrás de alguém para aterrorizar, para atazanar a vida, para infernizar a vida. Aí Deus fala em Jó capítulo 1, fala assim: por acaso conheces o meu servo Jó? Espera aí, Jesus, calma aí, Senhor, para. Tem tanta gente ruim que ele poderia citar para o diabo atazanar, mas Deus fala: você já percebeu o meu servo Jó? Homem íntegro, homem correto, homem certo, homem que não desvia nem para a esquerda nem para a direita, ele caminha reto, eu gosto desse homem. Deus sugestiona Jó para Satanás e o elogia. Jó não escuta esse elogio. Daí Jó capítulo 1, versículo 10, coloca para mim na tela, Jó 1, 10. Olha o que Satanás diz para Deus, quando Deus sugestiona Jó. O texto em Jó capítulo 1, versículo 10, isso aqui, bota aí, é Satanás falando com Deus. Ele diz assim: porventura tu não cercaste de sebe a ele e a sua casa e a tudo quanto ele tem? A obra de suas mãos abençoastes o seu gado e tem aumentado na terra.
Deixa o versículo aí. Eu aprendo algumas coisas, não com Deus, com Satanás, agora eu aprendo algumas coisas. Primeira coisa que eu aprendo com essa fala de Satanás. Ele sabe quem Jó é. Porque quando Deus fala, já viste o meu servo Jó? Ele descreve tudo que Deus já fez por Jó. O Satanás sabe quem você é. E Satanás sabe o que Deus fez pela sua vida. Talvez nem você saiba, mas ele sabe. Mas a segunda lição que eu aprendo aqui, e é fantástica, é que ele fala assim, ó, por acaso não cercastes eles de sebe, em outras versões fala, por acaso não cercaste eles com portas, e não abençoa a sua casa e tudo quanto ele tem? Olha que interessante, o diabo não apenas sabe quem você é, mas sabe que Deus te cercou com portas. Agora, como é que ele sabe que Deus te cercou? Se não foi pelo fato que, previamente, ele já tentou contra a tua vida, atacar a tua vida e te matar e não conseguiu, porque existia cercas de portas ao redor da sua vida. Você está entendendo o que eu estou falando? Às vezes nós somos atingidos, mas entenda que 99,999% dos problemas que nós não vivemos, dos livramentos que nós vivemos, é porque nós nunca vemos. Deus coloca portas invisíveis ao redor da nossa vida. Você tem que dar um glória a Deus e um aleluia, porque era para você estar morto hoje, era para você ter sido atropelado, era para uma Scania passar por cima do seu carro, era para aquela doença te levar a óbito, mas Deus colocou portas sobre a sua vida. O diabo tentou fazer antes na tua casa, mas não conseguiu, porque Deus te salvou. Agora, vai além. Deus não coloca apenas portas na vida dele, porque diz aqui, porventura não cercaste de sebe e a ele e a sua casa. Olha que interessante. A sua casa é abençoada e protegida por causa da sua porta e da sua cerca. Os seus filhos, os seus pais são abençoados e protegidos por causa da cerca que Deus colocou, por causa da sua fé e do seu compromisso com Deus. Sabe aquele pai, aquele irmão, aquele tio que não gosta de igreja, que reclama que você é crente, que fala mal de pastor, que fala mal de Deus, que fala mal de igreja? Pois é, ele se beneficia do seu compromisso com Deus. Ele é protegido e abençoado, mesmo sendo contrário à sua fé. A sua fé traz proteção para ele, mesmo ele não merecendo. Existem pessoas na nossa vida que se beneficiam da nossa cerca. Tem pessoas na nossa vida que reclamam da nossa fé, mas eles só estão em pé e vivos por causa da nossa fé e do nosso compromisso com Deus. Pare de reclamar das coisas que atingem a tua casa, porque o que te atinge é 0,00001. Deus te livra da grande maioria dos problemas que Satanás intenta contra a tua vida. Quando Satanás foi querer te atacar, ele viu que existia uma cerca ao redor de você, ao redor da sua família e ao redor da sua casa. Aleluias. Existem portas invisíveis te cercando, te protegendo hoje. Acho interessante que Deus permite, então, que Satanás toque. Deus fala, eu vou tirar um pouco dessa porta, vou abrir um pouquinho, toca na vida de Jó. E eles têm uma conversa, ele fala, se eu tocar nele, eu tenho certeza que ele vai blasfemar contra ti. Ele vai te negar na tua face. Deixa eu mexer e tirar as coisas que ele tem. E Deus permite. Deus abre um pouquinho essa porta. Aí Jó perde filhos. Enquanto ele está recebendo a notícia que os seus filhos morreram, alguém já chega e fala que toda a casa dele, todos os seus bens, todas as suas posses também foram perdidas no mesmo momento. Ele perde tudo. Ele perde saúde, ele perde família, ele perde qualidade de vida. A mulher dele chega e fala, Jó, amaldiçoa o teu Deus, porque certamente tu vai morrer. E eu não falo mal da mulher de Jó, porque quem passa por situações assim, fala coisas que não pensam. Quando a gente está no calor do momento, nós temos a tendência de dizer coisas que de fato nós não pensamos antes. Amaldiçoa o teu Deus, tu vai morrer, olha o que está acontecendo na sua vida. E geralmente a gente acaba a ilustração sobre a vida de Jó, aqui nesse capítulo 1, que a gente fala que Deus faz isso, e a gente já pula para o 42, quando Deus abençoa ele, ele percebe, diz, os meus ouvidos te ouviram, agora eu te vejo, então eu vou multiplicar e eu vou restituir tudo aquilo que você perdeu. A gente sempre pula para lá, mas calma, ainda tem mais. Satanás vem no capítulo 1 e ataca Jó, mata filhos, tira todas as posses e toca na saúde dele. Só que no capítulo 2, Satanás volta de novo a atacá-lo.
E eu me pergunto, por que Satanás, que já arrancou tudo que ele tinha, a felicidade, a família, a qualidade de vida, volta no capítulo 2? Será que aquilo que ele realmente estava atrás no capítulo 1, ele não conseguiu atingir, por isso ele está fazendo uma reinvestida para arrancar de Jó aquilo que ele não conseguiu arrancar no capítulo 1? Eu me pergunto. Eu acho que ele se frustra no capítulo 2, porque aquilo que ele queria arrancar de Jó não era a sua família, não eram as suas posses, era o compromisso que Jó tinha com Deus. Tanto que no início ele falou, se eu tocar nas coisas dele, com certeza ele vai amaldiçoar, ele vai negar o seu nome na sua face, ele vai blasfemar contra o teu nome. O que ele estava falando é, vamos fazer uma aposta a Deus, eu vou arrancar as coisas de Jó, e Jó vai se desviar dos teus caminhos, ele vai falar mal de ti, e não vai querer mais se relacionar contigo. Você precisa abrir a sua mente e entender que o que Satanás quer na sua vida, não é tirar as coisas que você tem não, ele quer te arrancar da tua comunhão e do teu compromisso com Deus. No fim, ele pode até começar com as coisas aqui, mas o fim de Satanás é querer te distanciar do teu compromisso e do teu relacionamento com Deus. É por isso que ele foi tocando e aterrorizando a vida de Jó. Jó perde coisas, posses, filhos e saúde. Daí vem os amigos da onça. Falam assim, ó, eu te falei, lembra naquele dia, eu sabia que isso ia acontecer, tentando confortar as perdas de Jó. Entenda, se você é amigo e você está se aproximando de alguém que está em luto ou em perda, não fala nada, fique quietinho. O melhor presente que você pode oferecer para alguém que está em luto não é o presente das suas palavras, é o presente da sua presença. Não é o que você faz, é onde você está. Não existe nada mais confortador do que estar na presença de alguém sem abrir a boca. Isso é um ministério, e esse ministério tem nome, Espírito Santo, o ministério do conforto, porque quando ele está perto da gente pode até sentir e não ouvir a voz de Deus, podemos até ver o silêncio de Deus, mas a presença de Deus nunca vai estar longe da gente. E entenda que existe o ministério da presença. Esteja na presença de Deus, na presença de Deus. E aí Jó perdeu tudo isso e ainda vem amigo falando. E ele chega num ponto que é um ponto que ele está prestes a perder talvez a fé, porque ele começa a questionar a Deus. Mas eu acho natural isso, quem nunca questionou a Deus? Não adianta, Jó abriu a boca e falou mesmo com a sua própria boca, até porque não tem como nós escondermos os nossos pensamentos do Deus que nos criou. Ele foi claro. Ele foi verdadeiro. E do capítulo 3 e 4 em diante, até o capítulo 38, Jó passa o livro inteiro que ele recebe o seu nome questionando a Deus. E Deus fica calado. E Deus não responde. E Deus dá o silêncio, mas entrega o presente da sua presença. Do versículo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pode ler depois todo o livro de Jó. Quando chega no capítulo 38, depois de Jó ter dito tudo, Deus fala, acabou, agora é minha vez. E aí vem no texto que nós lemos no capítulo 38. Levanta como homem, agora me escuta. A primeira pergunta que Deus faz para Jó, gente, onde você estava, Jó, quando eu criei a fundação do universo? Onde é que você estava, Jó? Quando eu coloquei a pedra angular que segura tudo isso, onde é que você estava, Jó? E Deus, durante 4 capítulos, capítulo 38, capítulo 39, capítulo 40, capítulo 41, questionando centenas e centenas e centenas de perguntas, não buscando ter informação de Jó, mas buscando passar informação para Jó. Onde você estava, Jó? Onde você estava? O que Deus está falando é, ei, eu controlo tudo. Não é porque eu não abri uma porta que eu não estou com você. Melhor do que uma porta aberta é você ter a presença do Deus que abre as portas. Aleluia. Deus, quando pergunta tudo isso, não entrega para Jó o que ele quer saber. Jó quer respostas, Jó quer certezas. Mas mesmo num momento de incerteza, quando Deus fala 4 capítulos com Jó, Deus não dá certeza para Jó sobre as coisas.
Deus não fala das coisas que Jó perdeu, Deus fala sobre si próprio. Deus não dá certeza para Jó das coisas, Deus dá certeza para Jó sobre si próprio. Jó, eu não sei quantas tuas coisas, mas fui eu que fundei o mundo, fui eu que medi o mundo, fui eu que coloquei a pedra angular, e eu estou contigo, e eu sou o Deus das portas. A porta que eu abro, nenhum homem fecha, que eu fecho, nenhum homem abre. Por isso, Jó, não se preocupe sobre as coisas, se preocupe em ter relacionamento comigo e compromisso comigo. Aí, quando Jó vê tudo aquilo, chega aqui, no versículo que nós lemos, 42, a partir do versículo 2. Bem sei que tudo podes, que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Quem é aquele, como dissestes, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havia dito e falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. No início, Deus falou assim: esse é meu servo Jó, correto, justo, fiel, não desvia nem para a esquerda nem para a direita. E Jó era esse tipo de homem. Jó entendeu: eu sou certo, eu sou correto, eu não desvio mesmo. Só que Jó, ele cai em si e ele percebe que ele conhecia muito sobre moralidade, mas pouco sobre Deus. Ele conhecia muito sobre ética, mas pouco sobre Deus. Ele conhecia muito sobre religião, mas pouco sobre Deus. É tanto que Deus arranca tudo que ele tem, para ele entender que ele só precisa depender de Deus. E quando ele só depende de Deus, ele percebe: eu era certo, correto, eu era crente, eu ia para a igreja todo dia, mas eu só te conhecia de ouvir falar. Porque tu foi fechando algumas portas e tu foi encaminhando a minha vida por lugares que eu não poderia nem perceber, nem esperaria que acontecesse. Hoje os meus olhos te veem. Talvez você esteja passando por uma temporada de Jó, incerteza. Deus não está falando, eu não escuto nada. Deus está mandando te dizer: continue andando, continue cavando. Às vezes vão ser doloridas essas portas, mas quanto mais Deus fecha a porta, é porque Ele tem algo excelente lá na frente. Depois disso, Deus restitui tudo que Ele tem. Sabe quando a gente chega naquele momento que a gente fala assim: eu vou parar de reclamar de Deus e eu vou começar a louvar a Deus? Sabe por quê? Até a possibilidade de reclamar é um milagre. Eu estou vivo e respirando. Quem está morto não reclama, só que quem reclama é quem está vivo e respirando. Se você está vivo e respirando, é um milagre de Deus na sua vida. Deus permite você viver um milagre, mesmo você reclamando dele. Ele te deu o dom da vida, Ele criou o fundamento do universo, Ele colocou a pedra angular e Ele guia a sua vida. Não deixe que os intempéries da vida, as incertezas, te afastem do seu compromisso e relacionamento com Deus, porque é isso que Satanás quer. Sua família, sua saúde, isso é efeito colateral. Ele está atrás do seu relacionamento com Deus. E quando a gente olha essa perspectiva, Deus nos eleva. Você está entendendo um pouco sobre a mente de Deus, o raciocínio de Deus. É por isso que Deus faz o que Ele faz. É porque Ele vê coisas que você não vê. E Ele vê coisas que você não vê porque Ele está sentado em lugares onde você não está. Confie nos planos e nos projetos, nas portas abertas e nas portas fechadas. E entenda que existem portas invisíveis de Deus para a sua vida. Quantos entenderam essa mensagem? Dê uma glória a Deus onde você está.